Você que se liga na Globo, são imagens ao vivo da cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouco nós teremos a largada para os 21.097 metros da meia maratona internacional do Rio. Você viu a Pedra da Gávea incrustada, separando São Conrado da Barra da Tijuca. E vamos chegando à praia de São Conrado, à praia do Pepino, onde os atletas estão concentrados. Este ano são 20 mil atletas de todas as partes do Brasil e de várias partes do mundo. E dentro de alguns nós teremos a largada para a prova feminina. E vamos nos menina, atletas de altíssimo nível. Temos Pelomeira tentando quebrar a hegemonia do Quênia. A queniana que você vê aí, Eunice Kirwa, atual vencedora e recordista da prova. E aí a brasileira, Cruz Nonata, com o número 202, com a camisa amarela. Pelo menos aí nós teremos uma expectativa de uma disputa intensa entre as duas. Ano passado já foi assim. Boa sorte para Cruz Nonata, representando também as outras brasileiras. Neste momento, começa a prova feminina da meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Com largada em São Conrado, passaremos por Ipanema, Leblon, Copacabana, Botafogo e no aterro do Flamengo a chegada. Você tem já as nossas imagens mostrando a partida do pelotão de elite, do grupo de elite das mulheres que estarão percorrendo os 21.097 metros. Daqui a pouco, logo depois da largada masculina, nós teremos então a largada dos milhares de corredores e atletas que estarão fazendo parte desta grande festa de congraçamento do esporte brasileiro, a meia maratona internacional do Rio. Daqui a pouco voltamos neste clima da prova feminina e a largada da prova masculina. Globo, a gente se liga em você. E depois a sequência para a subida do Costão da Niema. Aí a gente tem a Kipkoech. Nesse momento vai liderando a Kipkoech, também atleta do Quênia. Ela não está toda de vermelho, mas você pode perceber que ela usa também a mesma camiseta das quenianas, né? E ela vem na liderança. Tem participado de provas importantes no Brasil. Nós temos uma meia maratona em Foz do Iguaçu, nas Cataratas. Ela venceu esse ano a meia maratona das Cataratas, ou seja, é um indicativo de que ela pode estar bem fisicamente. Você percebe que ela já percorreu 9.639 metros até aqui e vai se destacando neste momento a número 212, Kipkoech, na liderança da prova feminina. Estou tentando observar aqui no campo visual se nós temos no visual o segundo pelotão, digamos assim. Nesse momento não, olha, ela tem uma vantagem consistente neste momento da prova, com quase metade da prova. E os milhares de brasileiros com seus 32 horas de Brasília, continuamos aí com a liderança da Pasqualia Chepkorir. E olha só, 13.170 metros ela já percorreu, observe, lá no aterro, na parte final, naquela parte que está na cor branca, né, digamos assim, na parte final do percurso, ali tem uma ida e uma vinda. Quando o cara passar por ali, ainda restam 5 quilômetros. O cara vê o pórtico do lado esquerdo, acha que está chegando, pode se enganar, né? Ela vem forte, vem ditando o ritmo, André Domingos, que pelo menos, inclusive pela postura corporal, etc., parece que ela está confortável, né? É isso mesmo, Luiz, é impressionante como ela corre leve. Você vê as passadas dela, parece que ela está pisando em ovos. É impressionante como os quenianos têm essa habilidade de correr. Tá tranquila, você olha na feição do rosto dela, não tá aquela feição de travamento, correndo solto, braços relaxados, passadas amplas. Vem ali economizando energia, mas num ritmo muito bom. Luiz, e a Pasqualia é uma atleta que pode ganhar essa prova com certeza. Ela já passou pelo Brasil algumas vezes, todas as vezes saindo daqui invicta. Ela venceu a meia maratona em Foz do Iguaçu há um mês e pouco atrás, de forma assim incontestável. Abriu um boqueirão das adversárias e sempre correndo assim, muito forte, mantendo o ritmo do início ao fim.
Olha, ela fez na meia de Foz do Iguaçu, Lauter, 1 hora, 8 minutos e 20. Nós temos 42 minutos e 40 de prova. O recorde da Eunice Kirua do Quênia, que está na prova, é de 1:10 e 29 no caso do Rio de Janeiro. Ou seja, claro que são percursos diferentes, né? Provas de rua. Por isso que a gente costuma... Hoje em dia a palavra recorde foi adotada. Até um tempo a gente usava melhor marca por conta da diferença de percursos, de temperatura, etc. Mas ela que você está vendo aí, a Pasquale Kipkoech, vem firme, vem forte. O Moacir Coquinho, que é o técnico dela, acha que ela realmente é a que poderia enfrentar a Eunice Kirua de igual para igual. E o Moacir, o Coquinho, ele tem as duas atletas treinando com ele. Então ele sabe exatamente quem está melhor nessa prova. A Passalha realmente é forte. Estamos acompanhando a prova feminina com quase 40 minutos de prova. Elas vão para aproximadamente 1 hora e 10 minutos. E já já nós vamos voltar acompanhando a prova feminina que entra no momento importante, entra no momento de definição. E vamos também voltar com a prova masculina e, claro, com os milhares de atletas que vão tomando conta da orla do Rio de Janeiro. Consegue, digamos assim, a grosso modo, ser mais malandro. Mas o que pesa aí mesmo, na verdade, é a idade, né? É incomparável você competir com um atleta que tem uma idade muito mais baixa do que 39 anos. Obviamente, esse atleta vai ter muito mais gás, a musculatura vai estar muito mais bem preparada e vai suportar mais o peso de uma prova como essa. Por exemplo, a Pasquale Kipkoech está participando pela primeira vez da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Tem feito corridas do Brasil e no caso dela, tem 23 anos, é muito jovem. Ou seja, está no esplendor da forma, né? Aí, nesse caso, a juventude fala mais alto do que conhecer propriamente o percurso. Ô, Lauter, conhecer o percurso, e acho que isso vale não só para os atletas de elite, mas para você que está pensando em, por exemplo, fazer a Volta da Pampulha ou correr a São Silvestre, outras provas de rua importantes no Brasil, você que pratica exercícios, que é um atleta e que pode participar, né? Como é que você faz para decifrar o percurso? Dá para fazer uma visita de carro 2 dias antes e perceber como é que é, os pontos mais críticos? Como é que é isso, Lauter? Hoje com a internet você não precisa fazer essa visita de carro. Você pode fazer uma visita virtual, saber como é o percurso, a altimetria do percurso, uma previsão real, hein? Enquanto eu estava falando que está tentando calcular, eu estou calculando uma 7:10, uma 7:30. Mas ela está muito forte, é para recorde. Ela é muito forte. Todas as vezes que esteve aqui, ela participou de vários eventos de grande porte no Brasil e vencendo todos, sempre tentando quebrar recorde ou quebrando os recordes. Você pode virtualmente conhecer o percurso, pode virtualmente pela internet também saber das possibilidades climáticas no dia da prova. Isso talvez seja até mais importante. No caso dos atletas de ponta, obviamente que os técnicos trabalham o percurso do ponto de vista teórico, né, André? Ou seja, você conversa com o atleta mostrando no mapa, aqui é isso, aqui é aquilo, acelera, diminui aqui. Tem um pouco disso também como tática, não tem? Tem essa questão da tática. Você tem que tomar cuidado em certos momentos da prova, porque você pode perder o ritmo, você pode se perder num percurso desse de 21 mil quilômetros. Globo, a gente se liga em você. Voltamos com a prova feminina. A liderança da prova feminina desde praticamente o início. A Pasquale Kipkoech vai liderando. Ela está correndo muito forte. Na última passagem que nós tivemos com ela, ela está passando nos pontos de apoio, pontos de hidratação. Veja que ela não se preocupou com a hidratação. Os atletas de alto rendimento, de alta performance, tem toda uma técnica para isso, né? E olha, ela já está no aterro, a expectativa é muito grande para a parte final da prova dela, porque, repito, na última medição ela vinha para recorde. Nós temos algumas dúvidas de que o sol não está castigando tanto os atletas que estão participando dessa parte final da prova. Você observa que o tempo está bom, né? Mas sobre o aterro tem uma nuvem ali dando uma sombrazinha para ajudar talvez a queniana. Será? Não era muito provável, porque afinal de contas, no ano passado, André, nós largamos com 17 graus, 5 graus a menos, ou seja, do ponto de vista do clima, a gente estava muito mais sugestivo para o recorde, certo, André? Hoje está mais quente, né? Com certeza, hoje está mais quente, mas o queniano gosta desse calor, estou acostumado a treinar com esse clima. E ela vem... Certamente é um privilégio. A Glenda está hoje no Globocop, acompanhando os acontecimentos lá do alto e trazendo essas imagens belíssimas da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. 18.500 metros. Pasquale Kipkoech vem na liderança com sobras. Ela já vai para a parte final, são 21.097 metros. Estou curioso para a gente ter o cronômetro da prova feminina.
E a expectativa, faltando 2.500 metros, a expectativa do recorde. Luiz, ela tem 30 e 50 como melhor marca nos 10 quilômetros, nos 10 mil metros. Quer dizer, é a atleta mais credenciada mesmo e está no auge da forma. Não temos ainda nenhum indício do grupo que vem atrás da prova feminina. Apenas a liderança absoluta da Kip Koech. Vamos dar uma passada mais uma vez na prova masculina. Os homens que partiram aproximadamente 30 minutos depois da elite feminina. Já já a gente vai voltar com imagens da prova masculina para você. Continuamos acompanhando a equipe Koech. Lembrando que hoje tem futebol do Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde para você. Santos e Corinthians, o líder Atlético Mineiro recebendo o Botafogo, ainda Coritiba e Cruzeiro. 3 jogos com transmissão da TV Globo para você. Nós temos ali, inclusive, o tempo da prova, 1 hora, 1 minuto, 11 segundos. E o Regis Rezende continua ali, acompanhando a chegada dos atletas no início do Leblon. Pois não, Regis? Luiz Roberto, os atletas amadores. Sensacional! Esses personagens que fazem parte das principais provas de rua do Brasil, né? Enfim, Homem Planta, Noivo. Temos aqueles que abrilhantam ainda mais as nossas provas de rua. Essa grande festa de congraçamento de milhares e milhares de brasileiros nas ruas hoje do Rio. Tem a volta da Pampulha, tem a São Silvestre. 1 hora, 8 minutos, 5 segundos é a previsão. Ou seja, ela está correndo para recorde. Ela vem muito forte. O recorde de Eunice Kirua do Quênia do ano passado, 1 hora, 10 minutos e 29. A meia maratona tem como principal marca no mundo 1 hora 5:50. A meia maratona dos Emirados Árabes. Não é muito comum não, normalmente nada. A meia maratona de Lisboa, a gente tem os melhores tempos. E aí a Kip Koech na expectativa de talvez conseguir o recorde da meia maratona do Rio. Forte e consistente, Lauter. Ela deve bater o recorde, ela deve fazer como fez esse ano ainda, a meia maratona internacional de São Paulo, vencendo dessa forma, não se via as adversárias, então ela vem com tudo e vai bater o recorde. O André, no caso do André Domingos, nosso medalhista olímpico, convidado especial, caso de recorde, ela nesse momento não tem a vitória ameaçada. A questão emocional, o atleta quando ele vai correr para buscar o recorde, ele consegue subtrair o entorno, porque é um relaxamento natural. Estou com a vitória quase garantida. Como é que é essa questão na cabeça do atleta de alto nível, André? Percebe-se que ela está muito tranquila, já está consciente, está com a prova na mão, não sofre ameaça de nenhuma adversária, está muito tranquila, não está olhando para trás. E isso dá tranquilidade para o atleta. E saber que ele está muito à frente, está muito superior aos outros com a vitória na mão. É uma tranquilidade que o atleta tem. Pasquale Kip Koech vem na liderança, ela não deu nem uma olhadinha, ela deve saber que tem um cronômetro ali atrás, né? Mas ela não deu nem uma olhadinha. E nesse momento ainda não está preocupada com a melhor marca, né? Luiz, ela corre o tempo inteiro para o máximo dela. Foi também assim na São Silvestre 2009, quando ela venceu a São Silvestre em 2009, desse mesmo jeito. Não olhava nem para ninguém, nem para o ritmo de prova. Era o máximo que ela poderia fazer, era o que ela fazia. Globo, a gente se liga em você. Aí, pelo Rio de Janeiro, para a chegada da prova feminina. 1 hora, 5 minutos, 30 segundos agora, 890 metros para o encerramento. O objetivo, além da vitória, o cronômetro, o recorde, 1 hora, 10 minutos e 29. Ou seja, ela não só está vencendo a sua principal concorrente, atual tricampeã da prova, a Eunice Kirua, como vai conseguindo nesse momento correr para o recorde. Lauter, a expressão corporal te diz alguma coisa nesse momento? Diz que ela está muito bem, continua no ritmo limite dela, vem fazendo muita força, tranquilíssima. Essa atleta é completa, venceu São Silvestre, venceu a Maratona Internacional de São Paulo e vem vencendo, estreando no Rio, vencendo e com recorde. Tem apenas 23 anos, é mais um nome que vai surgindo nas provas brasileiras. Claro que escrever o seu nome na São Silvestre é sempre um motivo de honra para qualquer atleta do Brasil e atletas internacionais que participam desta prova no dia 31 de dezembro. E agora também correndo para conquistar a meia maratona do Rio de Janeiro.
e provavelmente para conseguir a melhor marca. Olha, 1h06:40, faltando 500 metros, 1h10:29. É o recorde da prova, da outra queniana. E tá aí na prova, tá lutando para chegar no pódio. Vamos acompanhar a parte final com a Pasquale Kipkoech. E o Quênia segue a sua hegemonia. A última vitória do Brasil foi em 2008, com a Maria Zeferina Baldaia. De lá para cá, Eunice Kirua venceu, conquistando um tricampeonato. Foram 3 anos consecutivos. Orientações para não errar o caminho, mais numa parte dessa de recorde. A parte final com os cones e os fiscais e também o todo o policiamento indicando o ponto correto. Aí você acompanhando a Pasquale Kipkoech. Apenas 23 anos a queniana. Vem para os metros finais. Expectativa para a melhor marca da prova. A vitória está assegurada. Ela entra na reta final. Vamos ver o relógio. Ela vai fechar. Aí vem Pasquale Kipkoech do Quênia, vencendo a 16ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. E o relógio, e o cronômetro para a gente saber o tempo final dela. Correu muito forte nesta parte final, como destacou o Lauter Nogueira. Soberana sob o controle do seu corpo e de suas forças, para receber o aplauso e o carinho dos brasileiros que por ali estão. E fechar a 16ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Ela olhou para o cronômetro. O próprio cronômetro, né? Agora o momento de uma água ali, refrescar, hidratar e esperar as concorrentes. E a confirmação oficial do tempo da Pasquale Kipkoech. Pelo que ela passou nos 15 quilômetros, é recorde pulverizado. Pulverizado, pelos meus cálculos aqui, algo em torno de próximo de um 8, um 7 alguma coisa, né? A gente vai ter a confirmação oficial, como está. Olha aí, ó, a 201, a segunda colocada, que é exatamente a Eunice Kirua. Por enquanto, a atual tricampeã e atual recordista. O recorde em vias de cair, né? Naqueles cronômetros todos ali, nós temos várias marcas, né? De outras provas que acontecem simultaneamente. Eu não sei se aquele cronômetro do lado esquerdo que marcava um 7, algo, era o cronômetro da prova feminina. Mas nós temos nossa equipe ali no ponto de chegada para confirmação ou não do recorde da Meia Maratona Internacional do Rio. Segunda colocada, Eunice Kirua, a queniana que venceu nos últimos 3 anos. De 28 anos, parceira de treinos da vencedora Kipkoech. Olha, 1:07:17, ela pulverizou o recorde. Pulverizou 1:09 também, seria recorde de novo. O tempo da Eunice foi maravilhoso. É a segunda colocada, a Eunice Kirua. Bom, recorde pulverizado, aí a gente tá vendo a segunda colocada, a Eunice Kirua. E daqui a pouco nós voltamos, porque o Esporte Espetacular vai seguir cheio de atrações imperdíveis. Esporte. Olha aí com a imagem do monumento aos pracinhas. Pasquale Kipkoech venceu com recorde. Eunice Kirua do Quênia foi a segunda. Rumokol Tipcanã, também do Quênia, foi a terceira. E a Cruz Nonata do Brasil foi a quarta colocada.